Agora a gente vai falar sobre espirometria. Esse é um exame que a gente faz para medir a capacidade pulmonar do paciente e a gente vai precisar analisar algumas coisas. Para começar, a gente vai dividir em espirometria o exame na parte estática e na parte dinâmica. Na parte estática, a gente analisa 4 volumes que dão para a gente 4 capacidades. Os volumes serão o volume de reserva inspiratório, que é aquele volume que quando você pede para o paciente fazer uma inspiração forçada, o volume corrente, que é quando está na respiração em repouso, a respiração leve, o volume de reserva expiratório, que é o volume que sai dos pulmões, então quando você pede para ele fazer uma expiração forçada, e o volume residual, que é o volume que fica no pulmão. Esses são os 4 volumes que a gente encontra. Esses 4 volumes nos dão 4 capacidades, que vai ser a capacidade inspiratória, que vai ser o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, a capacidade residual funcional. Então, você tem capacidade inspiratória, capacidade residual funcional, que vai ser o volume expiratório mais o volume residual. A capacidade vital, no qual você pega o volume de reserva inspiratório, o volume corrente e o volume de reserva expiratório. E a capacidade pulmonar total, que é quando você soma os 4 volumes. Esses são os estáticos. Os dinâmicos, eles fornecem para a gente uma visão de patologias. No dinâmico, você consegue ver se o paciente ele tem algum distúrbio, ou se ele está normal, ou se ele tem um distúrbio obstrutivo, restritivo ou misto. Os principais para a prova vão ser os obstrutivos e os restritivos. E para classificar, a gente usa o índice de Tiffinot. O que esse índice dá para a gente? Vai ser uma relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada. O VF1 sobre o CVF. E ele vai ser a parte mais importante para a gente saber se está tendo alguma patologia ou não. Agora a gente vai olhar o gráfico. Quando a gente olha o gráfico normal, a gente tem aqui a alça expiratória, então é a alça da expiração. Então você pede para o paciente expirar, ele dá essa alça para a gente. Então expirou, tem o fluxo, então a gente olha o fluxo por volume. Então no momento da expiração já tem um alto fluxo expiratório e a alça inspiratória. No gráfico de tempo por volume, você tem o VF1, que nesse primeiro segundo já tem uma alta quantidade de volume expiratório. Então, o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele já é bastante considerável. E a capacidade vital forçada, que vai ser no final, então é aquela expiração completa. Os parâmetros de normalidade, o CVF sempre maior ou igual a 80 do previsto, VF1 maior ou igual a 80 e o índice de Tiffinot, que vai ser maior ou igual a 70%. Agora a gente vai ver os gráficos do obstrutivo e do restritivo, que são os mais importantes. Então, o normal, ele dá quase que uma simetria. Então, se você traça uma linha entre a primeira ponta da alça expiratória e a ponta da alça inspiratória, eles se encontram com essa reta. Já no obstrutivo, o que acontece? Vai ser menor o gráfico, você vai ter o gráfico, vai ser quase como pegar o gráfico normal e reduzir. Então, passa a alça expiratória e reduz. Se você reduzir, você vai ter um obstrutivo, então ele vai estar menor. E aí você não consegue fazer esse traço entre as pontas, porque você vai ter uma obstrução, vai ser um gráfico obstrutivo. Já no restritivo, você pega esse gráfico normal e achata e prolonga. Então, você achata o gráfico normal, puxa ele para cá. Quando você faz esse achatamento, você tem o gráfico restritivo. Agora, como a gente vai classificar essas patologias? Primeiro, vou passar esse gráfico, essa tabela para cá para a gente entender melhor. Primeira coisa, você vai pegar o índice. Qual é o índice? Que vai ser o VF1 sobre o CVF. Se esse valor tiver maior ou igual a 70%,
a gente vai ter normal. Então, a gente pega o índice, primeira coisa, você olha esse índice. Se ele for maior ou igual a 70%, é normal. Ok. Se tá normal, a gente vai ter duas visões. Ou esse paciente ele tá realmente normal, ou ele tá tendo um distúrbio ventilatório restritivo. Como você vai classificar? No normal, tudo vai estar normal. Então, o CVF e o VF1 vai estar normal. Já no restritivo, eles vão estar diminuídos. Agora, quando o índice de 70% ele não tiver sido alcançado, então ele tiver diminuído, você pode ter duas patologias, que vai ser obstrutiva ou mista. Principalmente a obstrutiva a gente vai analisar, porque ela é mais importante para agora, que vai ser o CVF, ele vai estar na faixa da normalidade e o FV1 ou VF1, ele vai estar diminuído. É isso que a gente precisa saber. Agora a gente vai olhar aqui a gravidade. Quando você tem um distúrbio ventilatório obstrutivo, você pega a parte moderada. Moderado, de 41 a 59. O que está abaixo de 41 é grave. O que está acima de 59 é leve. Já no restritivo, você pega a faixa de normalidade de 51 a 59. Se está abaixo de 51, é grave. Se está acima de 59, é leve. Então, agora a gente vai pegar os casos clínicos e vamos classificar eles de acordo com a espirometria e o distúrbio encontrado. Primeira coisa, quando você pegar esse gráfico, vai ser você olhar o índice de Tifo. Então, VF1 sobre CVF. Primeira coisa, tá diminuído. Se ele está diminuído, você pode ter patologia obstrutiva ou mista. Ok. Falou que é DPOC. DPOC é obstrutivo. Por quê? Porque no DPOC, numa doença obstrutiva, você tem expansão do pulmão. Então, você tem um problema que sempre vai estar expandido. Então, você vai ter um aumento da complacência pulmonar. E, nesse caso, você tem um aumento dessa complacência. E aí, o que você olha? Quando falou DPOC, você já sabe que é obstrutivo, ok. Mas você olha o índice de Tifo, ele tá 46. O previsto seria 88. Então, ele tá muito diminuído. Agora, você pega os outros. Aqui, o CVF tá 85% do previsto. Ok, tá normal. Já o VF1, ele tá 49% do previsto, ou seja, está abaixo. Se o VF1, ele tá abaixo, você já sabe que é uma obstrutiva. Então, é um distúrbio ventilatório obstrutivo. Agora, a gente classifica a gravidade, se é moderado, leve ou grave. Ele tá 46, então ele tá naquela faixa dos 41 a 59, então ele tá moderado. Então, é um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. Essa é a conclusão. O próximo, agora, você tem uma pessoa que tem fibrose. Na fibrose pulmonar, o que acontece? Você tem uma diminuição da complacência. Nesse caso, vai ter uma diminuição da complacência. Então, o que a gente vai olhar aqui? Primeiro, o índice. O índice, ele está 73. O previsto era 79. Ele está abaixo, porém não tão baixo do que é o esperado, né? Aí, o CVF, ele está 73%. Ele está normal, um pouco baixo. O VF1, ele está 64%. Ele também está um pouco baixo. Então, é uma doença, é um distúrbio ventilatório. Só que aqui você tem o quê? Ele está baixo, está diminuído. É um distúrbio ventilatório restritivo, porque ele está perto da faixa de normalidade. Então, ele passou dos 70%. Se passou dos 70%, é normal. Quando é normal, pode ser normal ou restritivo. Aqui, nesse caso, ele está em 73%, está abaixo do previsto, porém está acima do índice de 70%. Então, é restritivo. E aí, o que acontece no restritivo, ele aqui vai estar diminuído. Tá diminuído, não tanto, tá mais perto da faixa de normalidade, porém diminuído. E aí você tem um distúrbio ventilatório restritivo leve, porque aqui passou da faixa que a gente considera como
como classificação de gravidade, que vai ser entre 60 e 80. Ok, o outro vai ser esfumante DPOC. Primeira coisa, DPOC. DPOC é o que? Obstrutivo. Ok, obstrutivo. Aí agora a gente vai classificar olhando o exame que foi feito. Aqui, o índice VF1 sobre CVF, tá? Diminuído. Ok, tá diminuído. Ou obstrutivo ou é misto. Vamos trabalhar aqui, a gente trabalha mais com obstrutivo. Então, aqui já sabemos que é obstrutivo. Porque tá diminuído e também porque você vai olhar o CVF e o VF1. O CVF, ele tá 74%, tá na 74% do esperado. Então, ele tá na faixa um pouco baixo, mas seguindo a faixa de normalidade. Já o VF1, ele tá 47% do previsto, ele tá muito baixo. Então, o VF1, ele tá baixo e o CVF, ele tá baixo, porém, seguindo a faixa de normalidade, próxima faixa de normalidade. O que vai dar pra gente o resultado mesmo vai ser o índice, que tá muito abaixo do esperado. E aí, nesse caso, ele tá 48%. Então, nesse caso, ele é moderado, é um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado com hiperinsuflação. Agora, o último caso, você tem um índice em 54. Nesse caso, também a gente olha os dois. Então, aqui, o CVF, ele tá normal, mas o VF1, ele tá abaixo. Mas como o índice de Tifo, ele tá em 54, ele é um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. E é isso que a gente usa para classificar um exame de espirometria. E é isso que a gente precisa guardar, em especial para essa prova.